Hello you guys, how are you today? Welcome back to another English class. Today we're starting our third term of the year and we're gonna start on Unity 1, okay? So we're gonna go through pages 160 and 161. So come with me. So in Unity 1, we're gonna talk about a sport called soccer. Do you guys know what sport is this? Let's find out, ok? Então, nesta unidade, vamos falar de uma paixão mundial, o futebol. So, there it is. Soccer is futebol. Vamos falar dos torcedores, dos campeonatos e também estudar a popularidade do futebol. Vamos aprender a reportar pedidos e instruções, certo? Então, vamos começar a ler aqui. A passion for soccer. There are many sports played by people every day, but one of them is the most famous of all, soccer. There's a World Soccer competition called World Cup, which is held every 4 years in a different continent since 1930. In 1950 and in 2014, the World Cup was held in Brazil. Então aqui ele está dando uma introduçãozinha sobre o soccer, falando que é o esporte mais famoso do mundo e que a cada 4 anos temos aquela grande competição, the World Cup. E aí no texto é comentado que nestes anos de 1950 e 2014, a World Cup foi aqui no nosso país. Então, vamos ver o que a gente pode falar sobre isso. Talk to your classmates about how you feel about soccer. Do you play soccer? Do you watch soccer games? Have you ever been to a stadium to watch a soccer match? Do you support a team? Do you have a favorite player? Como a gente não tem como conversar essas coisas, eu vou dar para vocês as respostas pessoais minhas, tá bom? So, do you play soccer? No. Do you watch soccer games? No. Have you ever been to a stadium to watch a soccer match? Yes, I have. I think twice in my life. Do you support a team? No. Do you have a favorite player? No. Eu tenho certeza que essa discussão seria um pouquinho mais interessante se a gente tivesse feito na aula ao vivo, né? Mas caiu de ser essa primeira aula vídeo, mas a gente pode conversar um pouco depois, tá certo? Vocês quiserem pesquisar um pouquinho para a gente poder conversar mais sobre isso na nossa aula ao vivo, tá? Então, vamos ver esse textinho aqui e queria que vocês me dissessem a opinião, se vocês acham que isso é true or false, certo? So, soccer is how football is called in most English-speaking countries, like the United States, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and some countries in Southern Africa. Other countries in the world use variation of the word soccer to refer to this game. So like in Japan, it's saka. The Philippines, soccer. And Papua New Guinea, soccer. In Brazil, it's called football, because it's a variation of the British word football. Então, vocês acham que isso aí é verdade? Na Inglaterra se fala football, mas em vários outros países de língua inglesa se utiliza o soccer e em outros países utiliza-se a variação, né? Como soca ou saca. E aí, vocês acham que é true or false? It's true, you guys. Now let's read this text to know a little bit more about how to talk about soccer in English. So soccer is a team sport played by 11 players with a round ball. It's also known as football in many countries around the world. It is believed that soccer originated in England. The Football Association, or the FA, was established in England in 1863, the year in which the modern rules that we know and play by today started to be used.
Soccer is the most popular sport in the world, with the highest number of fans and registered clubs. Então aqui o que ele está falando? Ele dá uma noção geral, um pouquinho da história do soccer, como é que ele é composto, certo? Então, são 11 jogadores, 11 players, que utilizam uma round ball. Parece até estranho ter que dizer que a bola é redonda, né? Mas, por exemplo, no futebol americano, não é redonda. É num formato mais de projétil, certo? Então, acredita-se que o soccer foi originado na Inglaterra, em England, onde a FA foi estabelecida, nesse ano de 1863. E foi nessa data em que as regras que nós conhecemos e pelas quais nós jogamos and play by today started to be used. Foi quando elas começaram, certo? E aí, mais uma vez, ele explica que o soccer é o esporte mais popular do mundo, com o maior número de fãs e clubes registrados, tá? Então, aqui ele tem uma pergunta que eu gostaria que vocês pensassem. São perguntas pessoais, são respostas pessoais, mas eu vou dar algumas sugestões. E aí vocês podem pegar os exemplos que eu dei, de repente, se eles se encaixam na sua opinião, ou adaptar com outra coisa que vocês gostariam de falar. Então vamos lá. Why is soccer so popular? Talk to your classmates and write down some answers for it. Some reasons. Então, eu coloquei aqui algumas reasons. Oh, my camera is on the way. So, this is tiny me. And I have some reasons that many people like soccer. Okay, so, first of all, because it's easy. Do you guys know this song? A, B, C, easy as 1, 2, 3. Então é algo fácil, é simples, as regras são tranquilas, não tem muito segredo, né? Because it's fun. Do you guys know this meme is one of the best ever? F is for friends who do stuff together, U is for you and me, N is for anywhere, anytime at all, right here in the deep blue sea. Sorry about that. So, because we can watch on TV, like Patrick and SpongeBob, maybe because there are many famous people, many famous players, and this is something that attracts to. Maybe because your father taught you someday, or maybe because you learned it in school. Então essas são algumas suggestions that I have. Vamos ver como é que a gente poderia escrevê-las. So, why do you like soccer? Let me just go back. Why? Why? Why é a maneira de perguntar, tá certo? É o nosso porquê separado. Because é quando eu vou responder. Então, é o nosso porquê junto, tá bom? Uma grande diferença e é muito importante sabê-la. So, why do you like soccer? Então, vamos ver aqui quais foram as sugestões. Because it's easy, as 1, 2, 3. Because it's fun. Because we see it on TV. Because there are a lot of popular soccer stars. Because my father plays it. Because they teach it to us in school. Então, são várias razões que vocês podem aí, de repente, escolher alguma parecida, modificar algo que vocês tenham se identificado, certo? Now, moving on, we're gonna talk about this text, FIFA World Cup. FIFA stands for Federación Internacional de Football Association. I have no idea what language this is, so I don't know how to pronounce it, which means International Federation of Association Football. Every 4 years, usually in the months of June and July, a lot of people around the world stop to watch an amazing championship. Now, guys, turn the books to the next page. We're gonna see some of the suggestions that the book gives us about why so many people love soccer. Então vamos ler aqui para eu poder explicar depois para vocês. So first, it's a very cheap team sport. All you need is like a pair of sneakers, a ball, some piece of land, and something that will act as the goal. Children all over the world, rich, poor, can play it on the streets. É mais ou menos o que está dizendo aqui nessa imagem. Tudo que está dito ali é o que está nessa imagem. Você não precisa de praticamente nada para jogar futebol.
esses meninos ainda estão muito chiques, porque eles estão calçados. Muita gente joga descalço, né? Barefoot. Qualquer coisa que pode separar dois espaços vira um gol, não é isso? Então, esse é um dos motivos de ele ser um esporte tão popular. The second reason. You can play it with 11 players, 8, 5. You can even play it with one friend only. One kicks the ball and the other defends the goal. Então, você não precisa necessariamente ter os 11 de cada time, né? Qualquer variação funciona. Inclusive, duas pessoas. Um joga e o outro defende. And finally, the rules are very few and easy. Any child can understand them. Então, como Michael Jackson said, it's very easy. Qualquer um aprende. Não tem muito segredo, certo?